E quando você olha lá desse momento, como que o empreendedorismo entrou na tua vida? Como foi assim a evolução que você montou Copiando. ali? O empreendedorismo, você copia. Não tenta reinventar a roda. Tudo o que você queira fazer na vida, já alguém já está fazendo. Em algum lugar do planeta tem alguém que já fez. Você não é a melhor bolacha do pacote, né? Alguém já teve essa criatividade, pode ser mais desenvolvida, menos desenvolvida. Empreender, você copia. Eu copiei a maior empreendedora que eu já conheci, chamada Mãe. A minha mãe empreendeu, do meu ponto de vista, ela era uma diarista. Para mim, aquilo era empreendedorismo. Ela cuidava, ela atendia, ela servia, ela protegia 9 pessoas. Isso é empreender. Isso é fazer diferença, impactar e somar na vida de outra pessoa. Tem nada a ver com CNPJ, com abrir startup, com abrir um MEI. Tem com abrir a mente, abrir o coração e cuidar de pessoas. Então, o empreendedorismo, para mim, vem dessa raiz, dessa base. E eu copiei de uma mulher. Quando eu falei pro Soares, que ele melhorou muito depois que ele casou, depois que ele começou a namorar essa pessoa. Um dia eu vou conhecer essa pessoa, agradecer ele porque melhorou esse cara. Olha, gente, Beijo, isso. Manu. Beijo, Manu. Cara, as pessoas melhoram quando você percebe a energia, a força, a grandeza humana da criadora chamada mulher. Nós estamos no século XXI e ainda tem gente querendo que a mulher anda do lado. Que idiota. A mulher está quilômetros na frente, não vai andar do seu lado. A mulher é superior, é criadora, você é criatura, baixa a bola. Tudo que você faz na vida, você depende de uma mulher. E eu aprendi isso cedo e eu prestava atenção na minha mãe. E não mudou com a esposa, não mudou com a filha. Eu consegui conviver com 5 irmãs. Essa energia do aprendizado de você copiar quem tem a melhor mentoria, a melhor sensibilidade, a melhor generosidade, a grandeza humana, a solidariedade. Tá tudo na mulher. E a gente vem depois e quer que ela auxilie a gente. Ainda tem uns idiotas que dizem, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Ei, atrás de como? Se você nasceu dela. Então, na realidade, eu aprendi empreendedorismo dessa forma. Daí vem a minha raiz empreendedora. Por isso que eu falo assim, filho, você é um grande empreendedor. Todo mundo é. É que talvez você não tenha a sensibilidade de copiar. Mas nós nascemos com a possibilidade de servir e atender o outro. Para mim, empreender é isso. Perfeito. Eu queria que você contasse a história da JR, cara. JR, geralmente... Como é que surgiu essa... Boa pergunta, ninguém pergunta da JR. Como é que surgiu? A JR é um acidente de percurso. Como é que você teve ideia? Você catava latinha, hoje você tem a maior empresa de reciclagem de caminhão. Acidente de percurso. Não é nada a ver uma coisa, não está ligada à outra. Eu catava latinha porque é o que tinha para fazer. E eu era bem sucedido nisso, eu ganhava dinheiro catando latinha. A coisa foi passando, arrumei um emprego numa multinacional, cresci lá e ganhava mais de 100 salários mínimos. Então eu consegui ajudar meus irmãos com o caminhão. Os caminhões tombaram, um acidente. Olha como o ponto de vista, para onde é que você está olhando. Deste acidente sobraram muitas peças. E não tinha como remontar o caminhão. Então nós vamos vender as peças para proteger a credibilidade, pagar o carnê. E ajudar meus irmãos, que eles tinham família. Eu estava bem empregado, mas eles não. E para ajudar meus irmãos. Então, para vender aquelas peças, precisou comprar mais peças. Então tinha que abrir uma lojinha. E essa lojinha chama-se JR. E hoje, só pra galera entender qual é o tamanho da JR. Olha, ela é uma referência no nosso mercado. Nós temos 150 colaboradores diretos, um monte indireto. Porque hoje a moda é terceirizar, né? Nós fornecemos peça para o Brasil inteiro. Nós desmontamos um caminhão de 2 a 9 eixos a cada 3 horas. Nós, mesmo na alta, na baixa, eu com concordata, com recuperação judicial, nós nunca deixamos de ser número 1 e continuamos número 1. Temos um orgulho danado e ali está a extensão da família. Ou seja, família JR Diesel. É a minha família. Então, assim, a JR para mim é um porto seguro, é uma forma que eu tenho, uma ferramenta para gerar oportunidade para as pessoas. Porque o maior orgulho que eu tenho na JR é quanto eu consigo fazer as pessoas crescerem lá. Quantas pessoas de lá conseguem morar num bairro tipo Alphaville? Olha, quantos colaboradores meus conseguem ter um carro novo? Aquilo para mim é uma satisfação e o prazer do dever cumprido. Eu continuo empreendendo, fazendo diferença, impactando e somando na vida de outras pessoas. Isso é que me fortalece. Eu saio pelo Brasil afora, você gosta de figura pública, de fazer palestra, evento, mentoria. Então, e a JR, no final eu volto para lá. Lá para mim é a base. Quando eu pergunto, Rufino, o que é que você faz? Você fez Harvard, você fez tanta coisa na vida, o que é que você faz? Eu sou sucateiro. Eu sou o mesmo sucateiro, o mesmo cara que catava latinha. Eu estudei, me preparei, já fui CEO de empresa. Então, eu continuo sendo aquele menino feliz, com 7 anos, da minha melhor versão. Um cara feliz da vida e grato pelo privilégio que o dia começou. Simples assim. O mesmo cara. Eu mudei de endereço, Soares, mas eu não mudei meus valores. Você é um cara otimista.
Totalmente. Eu chamo otimismo, eu chamo de fé. Eu sou um cara de muita fé. Para mim, o otimismo, o livro que você falou, O Poder da Positividade, é a fé colocada em prática. Otimista, otimista. Eu entendo o seguinte, Deus é bom o tempo todo e não sacaneia ninguém. O que tem que ser é você que fez. Sabe qual é o grande problema? Você é um gerador de oportunidade, você é um gerador de vida, de qualidade, de produtividade, mas você é um gerador de problema. É você que gera o problema. Qual que é a dificuldade que tem quando o povo vai pro pessimismo? Ele terceiriza, ele acha que o problema não é dele. Eu nunca fugi do problema. Por isso que, você quebrou 6 vezes, então eu nunca falei, nunca fracassei, só fiquei sem dinheiro. Eu criei o problema. Se eu criei o problema, eu cavei o poço, eu sei o caminho de volta. Cara, ninguém desaprende a andar de bicicleta. Eu sempre voltei mais forte, mais flexível, mais preparado, com mais habilidade que antes, e com o mesmo sorriso. Porque o que eu preciso para sorrir? Levantar de manhã e perceber que o dia começou e agradecer. O cara que não consegue agradecer de manhã, já que no século XXI, né, cheio de tititi, de mimimi, que não pode bater, não pode apanhar, porque esse cara tinha que apanhar, do meu ponto de vista. Mas como não pode falar que o cara tinha que apanhar se o cara não agradece de manhã nesse país, então eu diria que esse cara é um privilegiado e mal agradecido. Ele tinha que agradecer. Ele está no melhor pedaço do planeta, com todas as possibilidades que tem no mundo, está aqui. Com a melhor diversidade de ser humano está aqui, a maior alegria, a maior felicidade, a maior capacidade humana, porque nós temos 10% da idade da China. Estamos entre os 10 maiores do mundo. E as pessoas ainda estão esperando ir para algum lugar que dá certo. O Brasil dá certo. E quem é que faz dar certo? Nós, brasileiros. Então, na realidade, o cara que nasceu aqui, nesse lugar, com o melhor clima do planeta, melhor quantidade de água doce, petróleo, minério, oxigênio por conta das florestas, tá tudo aqui. E nós, brasileiros. E o cara levantou de manhã, deu de cara com o melhor clima do planeta, ele não agradeceu ainda. Cara, ele tá esperando o quê? O governo é você, a sociedade é você, o empreendedor é você. E o que é que você pode fazer para fazer a diferença? Começa a partir de você. Você quer falar de diversidade, do social, quer falar de essa coisa de eu não sei nem falar esse negócio. Equidade. Cara, olha, inventa uma coisa. Cara, vai fazer você o simples. Faça de coração, faça pelo outro. Você quer falar de sustentabilidade? Entra num banheiro que você nunca viu, não sabe de quem que é seu. Entra, economiza água, economiza papel. Vai para um hotel 5 estrelas e usa uma toalha só, em vez de ficar falando de sustentabilidade. Então, assim, nós precisamos voltar para a realidade, novo normal, ser um ser humano melhor. Todos nós podemos fazer isso, impactar e somar na vida de outro ser humano. Eu faço isso naturalmente, por isso essa felicidade imensa, tá? É o que eu posso fazer por mim. Eu sou apaixonado por mim, então eu faço primeiro para mim, põe a máscara em você, respira e põe no outro. Mas alegria, felicidade. Você tá numa equipe, você precisa criar produtividade, você dá bônus? Não, eu dou bom dia. O bônus o cara ganha. Se você der um bom dia verdadeiro, o cara se anima e com aquela energia ele ganha bônus. E aí você consegue construir uma sociedade melhor, que é o que todo mundo está procurando para viver, mas não quer ele fazer. Ele está esperando que alguém faça. Perfeito. E você comentou ali no começo que você falou que positividade, na verdade, é fé. A fé colocada em prática. O que é fé para você? Fé é você entender o seguinte, falam assim em religião, discutem religião, falam de espiritualidade, todo mundo fala de Deus, levanta de manhã e não dá bom dia para Deus. Fé para mim é entender que existe uma energia que sobrepõe a nossa. Ah, mas eu sou ateu. Então, quando o avião balança, você chama o mesmo cara que eu chamo, né? O avião tá balançando, você chama Deus. Você não era ateu? Então, cara, existe uma energia que se sobrepõe a nossa. Eu não discuto religião, mas eu sei que tem uma energia que se sobrepõe a nossa. Eu acredito que é Deus. Eu chamo de Deus. Cada um dá o nome que quiser. Agora, como é que você faz isso? O que eu entendo de Deus? Que é uma energia que se sobrepõe a nossa, mas que também nos domina, porque não tem sentido a nossa existência se nós somos movidos a uma energia. Nós somos seres de luz. Nós somos tão perfeitos que nós temos 8 bilhões desses modelos pelo mundo e não tem 2 iguais. Alguém tem que ser muito bom para fazer isso. Não tem 2 DNA, não tem 2 impressões digital, não tem 2 ISO, não tem 2 códigos genéticos e não tem Deus. Tem alguma coisa errada. Não tem 2 caras nem parecidos. 2 irmãos gêmeos, são totalmente diferentes. Então, isso é uma energia que se sobrepõe à nossa, cara. Então, e ela tá em nós. Então, quando eu abraço as pessoas, você pode ver que eu abraço, tá? O que é? Abraçar Deus. O Deus tá no outro. Você abraça Deus com o ombro? Ei, você tá se achando, hein? Então, assim, eu vejo essa energia nas pessoas. Então, Deus, para mim, é uma energia que se sobrepõe à nossa, tá dentro de cada um de nós, e você precisa aprender a lidar com Deus. Quem é Deus? O outro. Aprender a lidar com os diferentes. Nós somos diferentes, mas nós somos bons. Nós somos figuras divinas. Ó, eu queria só lembrar a galera que agora no Spotify lá você tem uma caixinha de perguntas
para que você consiga mandar pra gente quem são os empreendedores, empresários, pessoas que vocês admiram, as histórias que você sabe que são pessoas de alta performance, que já passaram por extremos. Conta lá pra gente lá no Spotify. E não esquece de olhar o QR Code na tela, né? Na verdade aqui, ó. Não esquece de olhar o QR Code na tela para aproveitar o G4 Skills, que é a ferramenta de desenvolvimento de time que o G4 libera aí para os nossos ouvintes aqui do Extremos, que faz parte do G4 Podcast. Então, aproveita aí para vocês aproveitarem esse presente e também interagirem com a gente lá no Spotify. E lógico, né? Não esquece de seguir o nosso canal, compartilhar nas redes sociais aí, marcar lá G4 Podcast, Alfredo Soares, Bruno Nardon, Geraldo Rufino, para divulgar aí esse conteúdo que a gente... E deixar sua avaliação aí rumo ao top 5, né? O nosso podcast aí de negócio no Brasil. Bom... Desculpa, você estava falando sobre história, para eles sugerirem alguém que eles gostariam que viesse aqui compartilhar alguma coisa, algum conteúdo que some para as pessoas, né? Então, história, né? Às vezes eu encontro as pessoas me perguntam, Rufino, você tem uma história sensacional. Porque todo mundo tem. Como é que você chegou até aqui? Claro que você tem uma história. Você tem uma história sensacional. O menino que conseguiu ir para a próxima fase. Assim, cara, então, todo mundo tem uma história. O que você está fazendo com a história? Assim, o que cada um... Olha o que vocês estão fazendo, olha o que vocês estão produzindo, olha o que vocês estão me oferecendo de conteúdo, olha o que vocês cresceram. Então, o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão usando a história de vocês. Então, eu acho que é muito legal o seguinte, o cara, em vez de ficar, o fulano tem uma história, você também tem, o que você está fazendo com ela? Aí, às vezes, me olha e fala assim, mas Rufino, você é diferenciado, hein? Eu falei, todo mundo é, não tem dois DNA. Aí eu falei, mas você é brilhante. Todo mundo é, para onde é que você está olhando? Olha para você. Porque hoje está muito na moda, assim, o cara vai para a internet, olha, vê um podcast, vê um cara se destacando, vê um estrela, um cara que é famoso e tal. Nossa, esse cara é fodido, todo mundo é. Para onde é que você está olhando? É que esse cara se dedicou a fazer tal coisa. Copia ele. Vê onde é que você se encaixa e comece a fazer você a sua melhor versão. E você vai ver que você também é extraordinário. Você só não está olhando para dentro, você está olhando para o outro. Então pega a informação na internet, copia, mas copia dentro da sua usa dentro da sua possibilidade e você vai ver que o gigante que está lá está aqui. Nós somos semelhantes, o que um pode, o outro pode. Então eu acho sensacional quando você fala, traga gente para compartilhar, mas para você que está ouvindo, ali, né? Para você que está ouvindo, cara, preste atenção. Copia, seja humilde, não tenha vergonha de copiar. Aí você traz para sua realidade, dentro da sua possibilidade, não tenta ficar rasgando cheque especial, tá? Dentro da sua possibilidade, você traz e começa a copiar, você vai ver que o que o outro pode, você também pode. É que o cara ficou bom naquilo que ele se dedicou, propósito, foco. É o que esse pessoal da G4 faz. Não tem acaso. Tem 16 horas dedicadas. Você está disposto a fazer isso? Não tem pobreza que resista a isso. E não é 16 horas dedicadas atrás de uma mesa, de um podcast, ou sentando, ou carregando cimento. É 16 horas assim, com a mente voltada, focada num propósito. Mas para você achar o seu propósito, sabe o que eu costumo dizer? E é uma coisa que eu vejo em você, os valores. Quais são os seus valores? Como é que você quer achar um propósito se você não sabe nem quais são os seus valores? É simples assim. As pessoas falam assim, mas Rufino, como é que você consegue? Mas como é que você não consegue? Tem ninguém tão especial que o outro também não seja. Cara, você falou aqui de copiar, né? Que a primeira pessoa que você copiou, que você se inspirou, copiou, imitou, foi sua mãe. Sim. Depois o ajudante dela, meu pai. Quando você pensa durante sua vida, né? Que você teve essas duas pessoas, talvez que você imitou muito. Sim. Te inspiraram muito. Até hoje. Que talvez foram outras pessoas aí no meio do caminho que você possa falar, putz, teve... talvez não pessoas, negócios que você olhou para trazer para tua realidade. Olha, teve alguma assim que te marcou, algumas coisas que te marcaram? Sim, eu tenho professores, porque eu acho que são extensão dos pais, as pessoas não estão prestando atenção no professor. Esse cara faz toda a diferença na sua vida. Você precisa... A educação não tem um limite. O tempo todo você precisa buscar conhecimento, que tem a ver com a educação. Que é o que vocês fazem, por exemplo. Vocês levam conhecimento. Não tem um tempo que você pode ficar sem isso. E os professores te ajudam nisso, os técnicos. Depois, quando você quer produtividade, quer empreender, arruma um emprego e presta atenção no patrão, no supervisor, no gerente. Esses caras, para mim, foram campeões e são meus mentores até hoje. Meus patrões me tratam como se eu tivesse 13 anos, que foi a idade que eu entrei lá. Eu me posiciono
e obedeço, e eu falo pra eles, só que vocês estão errados, não é 13, é 10 ou 7. Eu não sou tão velho assim. Na verdade, eles me dão orientação e eu obedeço, tá? Eles me levantam o dedo assim, tá? E eu baixo a bola e vou obedecer. Um tem 90 e pouco, o outro tem 80 e pouco e o outro faleceu. Não, 2 faleceram, só tem um vivo. Mas esses caras são minha referência. Agora, porque os seus patrões, porque ganhavam dinheiro, porque era judeu, porque... Não. Uma das minhas referências sensacionais que eu tenho é um cara que era um andarilho que morava debaixo da ponte em frente à minha empresa. E ele ia na empresa para pegar água. E um belo dia ele foi lá e eu tentei fazer ele entrar na empresa. Ele não quis, disse que não queria constranger ninguém. Eu, todo arrogante, falei, então fica aí, espera aí. Mas se o senhor não se incomodar, eu não fico no seu portão. Não, você pode ficar no portão, então espera aí. Na hora que eu entrei pro escritório, eu voltei, falei, cara, fui muito arrogante, né? Voltei lá, falei, então eu mesmo pego água para você, já que você não quer entrar. Eu entrei, peguei água para esse cara e quis conhecer melhor esse cara. Eu convivi com esse cara 6 meses, trocando ideia, trocando mentoria, fazendo com que ele voltasse para casa. E esse cara era um gigante, falava 4 línguas, era um engenheiro de mina de minério, um cara especializado em explosivo, um cara sensacional. Eu convenci ele a voltar para casa. Ele me falou uma frase que eu não, assim, eu contei para ele desse bate-papo de mentoria que a minha mãe não tinha morrido. Eu estava falando da mãe dele. Falei, você tem noção do que a sua mãe pode estar sofrendo? A mãe, eu falei assim, então, porque a sua mãe, não tem ninguém que ama você mais que a sua mãe. Esquece a mulher que fez você vir para a rua. A mãe, ela está sofrendo. Volta, nem que seja pela sua mãe. Ninguém gosta de você mais que a sua mãe. Cordão umbilical só se corta fisicamente, mãe não morre. A minha mãe é inesquecível, imortal. Só morre quem é esquecido. A minha mãe deixou uma sementinha no meu coração e na minha mente. Inesquecível, imortal. E quando esse cara foi embora, ele apareceu na minha porta com a malinha, com o terninho, resolveu entrar na empresa, me pagou um café, me deu um abraço e foi embora. Não quis dinheiro, não quis nada. Me mostrou um telegrama que ele ia ser CEO numa mina em Minas Gerais. E foi embora. O cara era sensacional. Só falava 4 línguas e era engenheiro especialista. E estava morando na rua. Não subestime o ser humano. Esse cara foi um dos meus melhores mentores. O que eu aprendi com ele não tem preço. Humildade, baixei a bola. Olha, e na hora de ir embora, ele me falou uma frase que me marcou, porque ele gravou. Quando eu disse para ele que mãe não morre, e a minha mãe era inesquecível, imortal, na hora que ele me deu um abraço e foi embora, eu falei, para mim o senhor se tornou um ser humano imortal, inesquecível. Eu tô indo para casa. Pra que casa? Pra casa da minha mãe. Cara, aquilo pra mim... por que eu tô falando dessa frase? Lá na frente, eu precisei... Quando eu abri concordata, tava todo enrolado, já cortando a minha luz, tava devendo 16 milhões de dólares, todo enrolado. Eu precisei comprar uns caminhões e eu fui numa mineradora, me ofereceram os caminhões, eu só podia comprar picado. E eram 18 caminhões. O cara falou assim, olha, não dá, é uma empresa multinacional, uma empresa muito grande e tal. Não dá para fazer isso, você faz o preço que o senhor quer, só que o senhor precisa, puta, faz meu preço, faz, mas o senhor precisa pagar, mas não posso pagar um e levando, não, você pode deixar a proposta, mas infelizmente tem que comprar. Uma semana depois vem uma resposta dizendo assim, olha, a empresa aprovou a sua proposta e o senhor pode levar 1 por 1, o senhor pode pagar 1 por 1. Puta merda, eu fui para Minas, assim, vou tirar minha empresa do buraco. E dessa fase complicada, fui lá e comprei um caminhão, todo feliz da vida, assinei o contrato, nem li o contrato, assinei e falei, já trouxe o dinheiro do primeiro, já mandei depositar o dinheiro do primeiro, falei, como é que eu faço? Qual que eu posso levar? O cara falou, todos. Eu, como assim eu posso levar todos? Ele falou, porque o CEO da empresa disse que o senhor paga depois, pode levar tudo embora. Pode pagar do jeito que o senhor programou, mas pode levar todos embora. Eu falei, CEO? Aí falou, o nosso senhor deve conhecer o senhor, porque ele disse que te conhece, perguntou se era um negro, se era na Marginal, se era em tal lugar. Eu falei, me conhece, falou do seu nome. Eu falei, sério? E o que ele é? Senhor, não, o senhor autorizou, o senhor pode levar os caminhões embora. Eu falei assim, mas como assim? Eu emocionado, como assim? Posso levar? Não estou entendendo. Eu falei assim, ele falou que o senhor não ia entender. E falou que o senhor não ia lembrar dele, mas ele lembra do senhor. Porque o senhor, para ele, é um ser humano imortal, inesquecível. Que porrada. Que porrada. Eu levei os caminhões embora, nunca mais falei com ele. Não sei onde está, não sei o que ele fez. Mas a frase que ele me falou foi o único cara que me falou essa frase na vida. Irmão. E por coincidência, ele era um cara preparado e estava voltando. Tinha um telegrama na mão dele quando ele foi embora. Uma mineradora chamando ele de volta, porque ele já era de lá.
Sensacional. Irado, essa história é muito boa.